Poética Pod. Um convite a conversas que curam. Eu sou Johanna Juncker. Eu sou Miriam Rosa dos Santos. Pessoal, este é o nosso último episódio dessa temporada, o 6º episódio. E eu queria convidar a Mi para contar pra gente sobre o que a gente veio falar hoje. Então, nós tivemos uma conversa logo no começo do Poética Pod, falando por que a gente tinha escolhido esse nome de poética, né? E hoje a gente queria conversar sobre o subtítulo, que é Conversas que Curam. Por quê? Porque conversar é um traço do humano exclusivamente nosso. E que, apesar de ser exclusivamente nosso, é fácil a gente esquecer, né, nos dias de hoje. Você encontra pessoas que estão sentadas numa mesa, cada uma no seu celular, cada uma na sua bolha, cada um no seu mundo. E a conversa é uma coisa que tanto para a sabedoria ancestral, né, a gente vê nas civilizações que as pessoas cresciam, se desenvolviam, passavam saberes oralmente, conversando. Até para a psicanálise, né, quando Freud descobre que falar é curativo, não falar faz mal, né? Falar no sentido da conversa, da troca, né? Então a proposta de hoje é de a gente conversar sobre a arte da conversa. É muito importante isso, né? Porque a gente vem tendo essas conversas, já fazem em 6 etapas nessa primeira temporada. E essa cadência dos nossos encontros, contar uma coisinha aqui para o pessoal sobre os nossos bastidores. Eles são tão curativos quanto o momento que a gente aperta o botão aqui para gravar. É verdade. Porque a gente se propõe, né, diante de um tema, a fazer uma pequena pesquisa, a buscar nos nossos recursos, nas nossas vivências, experiências, a sabedoria, né, que a gente carrega com a gente. Então, a gente tem uma troca logo antes de começar a gravar. E, nesse momento, uma coisa muito importante acontece. A gente vai sintonizando uma com a outra e compartilhando uma com a outra aquilo que nos acometeu durante a semana, durante, às vezes, as semanas, né? Porque nem sempre acontece uma gravação semanal, uma logo seguida da outra, porque a vida acontece, não é mesmo? Às vezes atropela a gente. Muitas vezes. E a gente vai, a partir dessa troca, curando mesmo traços, pequenos recôncavos que a gente tem, né, na nossa subjetividade, na nossa experiência humana. E tem um livro que acompanha a gente há um tempo já, um livro do Rubem Alves, que ele sempre aparece nas nossas conversas, vez ou outra, ele está sempre lá, né? É um livro que a gente leu em comum, que a gente tem muito apreço por ele, né? Esse grande escritor, pensador, psicanalista, foi pastor também, teólogo, né? O Rubem Alves. E a edição que eu tenho é a 12ª, então veja bem, eu não sei de quando que o livro é, acho que é da década de 80, se eu não me engano. E já deve ter mais do que 12 edições. E você chamou a atenção para um dos contos que eu mais amo, Mi, no Retorno Eterno, As Mil e Uma Noites. Sim. E tem muito a ver com as conversas que a gente tem, né? Eu acho que ele vem realmente a calhar, assim, nas trocas que a gente vem tendo. Você podia contar para quem está ouvindo e para mim também, para eu rememorar, recordar. O título do conto, né, desse livro que a Johanna falou, que é o Retorno Eterno, né? Ele faz uma brincadeira com terno e eterno, chama As Mil e Uma Noites. Então, o Rubem Alves escreveu esse conto inspirado na história das Mil e Uma Noites. Então, vamos relembrar essa história, né?
A história se passa no reino de um sultão que tinha sido traído por uma mulher amada e ficou profundamente ferido, né? E ele decidiu que ele então ia se casar, porque ele queria uma companhia feminina, mas logo após as noites de núpcias ele mandava decapitar as noivas, né? E ele foi fazendo isso até que em algum momento Sherazade, que era a filha do vizir, fala que quer se oferecer a ser esposa, né? O pai dela fica muito angustiado e fala: não faz isso, sou eu mesmo que sou encarregado das execuções, ele mata as mulheres, mas ela estava irredutível e se casa com o sultão. Passado, né, as noites de núpcias, o fogo do corpo se apaga, né, e tal, ela já estava destinada a ser morta. Mas aí Sherazade começa a falar, né? E Sherazade tinha uma coisa em especial. Ela sabia muitas histórias. Ela tinha lido muitos livros. Ela era uma mulher poética também, né? A Sherazade era das nossas, é aquela que gosta da conversa. E assim ela vai encantando o sultão, né? E o conto diz que ela era para ser decapitada na noite após as núpcias, núpcias? É tão complicado que até o nome é difícil de falar, das núpcias. E o sultão foi adiando, né, a morte dela por 1001 noites, né? E o Rubem Alves fala que a expressão de 1000 já é o infinito, né? Eu tenho 1000 coisas para fazer, tenho infinitas coisas, né? E quando você diz 1001, você ainda acrescenta um plus no infinito, né? Então, infinitamente... Infinito mais um, ela ficou ali. Então, esse poder da fala, né? Em alguém que está ferido, né? Uma Sherazade que fala com o sultão ferido e que acaba preservando a própria vida. Então, a gente se baseou nesse conto do Rubem Alves para conversar hoje, né? Para pensar o que faz uma conversa ser curativa, o que faz uma comunicação ser abençoadora, vamos dizer assim. Como que a gente pode construir isso, né? Sim. Eu acho muito interessante que nesse conto, uma das coisas que, além desse infinito mais um que fica para mim, e do poder poético, né, dela, de contar um conto que dentro dele tem outro conto, e outro conto, e outro conto, e de uma certa forma encantar o sultão e se manter viva também, né? Porque ela não conta só para ele, ela conta para si também. Né? E essas palavras, o Rubem Alves escreve assim, na interpretação dele, que as palavras penetram os ouvidos vaginais do sultão, suavemente como música. E ele pensa no ouvido como esse receptáculo, né? Algo que a gente pode talvez pensar como o feminino, né? Que acolhe e que a fala sendo como algo que cresce e que penetra o vazio, né? Segundo essa antiga tradição. E aí eu penso nas palavras como esse encantar, esse enunciado, esse verbo, esse sopro que penetra os lugares mais vazios da gente, né? E que lugar maravilhoso que é poder ter uma conversa em que a gente brinque, né? E o Rubem Alves também brinca com essa questão do feminino, do masculino, do que acolhe, do que penetra, né? Pensando na boca e nos ouvidos como órgãos sexuais até, que fazem parte dessa brincadeira um pouco erótica, mas também que reavive e reanima a gente, né? Porque os corpos, no dia a dia, nas 1001 demandas que a gente tem, ele adormece, ele se entristece, ele se anestesia, ele se esquece
E dentro deste mundo em que a gente fala e que a gente sopra a poética de uma maneira muito suave, mas também muito encantada, a gente vai inchando as possibilidades dentro da gente de preencher esses lugares e de se perceber também nos estados que a gente está, para que a gente possa se movimentar para outros estados, digamos assim, né, na nossa experiência humana. Então, estar encantado, poder fazer um bom uso do ouvido e da boca, né, do sopro que reanima uma chama, e um ouvido que está presente e atento para aquilo que está sendo colocado diante da gente, é algo muito sagrado. E eu acho que é por isso que é muito curativo também. Parte das minhas feridas, por exemplo, elas vêm justamente da impossibilidade do outro me perceber, ou estar presente, ou estar atento, ou estar disposto a ouvir, a compartilhar, a me devolver com presença e cuidado e amparo. Não necessariamente amparo também, pode ser amparo, mas pode ser com afetamento, sendo afetado por aquilo que se coloca, né? É algo tão raro hoje em dia, como você bem colocou no começo da nossa conversa. A gente está esvaziado dessas possibilidades, porque a gente tem sido tomado e se percebido muito distraído, eu acho, diante de um outro. A gente não está realmente ali com ele, ou com ela, ou com ele, né? Compartilhando e vivenciando e experimentando. Então, eu acho que, para responder de uma maneira muito longa, trazendo algo que me impacta muito nesse conto, que é essa questão da boca e dos ouvidos, e dessa dança, eu acho que uma conversa que cura, trocas que curam, são trocas que estão, na medida do possível, muito presentes diante do outro, a ponto que a gente lembre o outro um pouco de quem ele é para a gente, ou ela é para a gente, ou ele é para a gente. Sim, e é tão bonito porque o Rubem usa uma expressão assim, que ele fala que há falas que são como um estupro, né? E é agressiva, é invasiva. Há pessoas que têm facas, giletes na língua, né? E se a gente for pensar também, as grandes feridas da alma, em geral, não vêm por agressões físicas, vêm por palavras, né? A maioria. Então, assim, é nossa responsabilidade essa mão dupla de usar a minha fala, porque o que a Sherazade, o que ele fala, que a Sherazade soube usar a fala como esse sopro, né? Com essa delicadeza, para manter a chama do amor viva. Então, o mesmo sopro que poderia ter apagado a vela, né? As mesmas palavras que destroem as pessoas, que destroem as relações, também pode ressuscitá-las, né? Pode. Sim. Tanto é que quando na tradição das Escrituras, Deus fez o homem e sopra, né? O sopro dele, que é a vida. E se a gente for ver, né, na tradição do Velho Testamento, que Deus se fez palavra, se fez verbo, se fez fala, né? Então, a fala é algo que engravida, né, que gera, que promove. Sim. Mas precisa ter, como você disse, o receptáculo, precisa ter um ouvido aberto, um coração aberto, alguém disposto a gastar o tempo e ouvir, sem interferir, sem dar palpite, sem dar julgamento, só ouvir. Né, a prática da escuta, né? Como eu sou psicanalista, a escuta para mim é uma coisa tão preciosa, né? Tão preciosa. Inclusive, é sua ferramenta de trabalho, né? É a minha ferramenta, exatamente. E aprender até a escutar o que não é dito, né? Aprender a escutar o silêncio, aprender a escutar o que está latente. E isso a gente precisa de intimidade, né? Intimidade. Se a gente pensar assim, alguém falando perto do ouvido de alguém, ele está próximo, né? Você não precisa gritar. Tem, como você disse, tem uma relação que tenha presença, né? Que tenha uma abertura
para o que eu não conheço, mas que eu consigo acolher. Ter essa dança, né, da relação. Sim, a gente falou muito também, eu acho que sobre a capacidade dessas relações que se comprometem com essa escuta, que alguns chamam, né, alguns profissionais chamam de escuta ativa, e a construção de uma relação e de um vínculo afetivo, acolhedor, né, de amparo, a gente acaba levantando os espelhos, né? E eu acho que uma coisa muito importante de conversas que curam são essas conversas que são capazes, com muita delicadeza, de levantar esses espelhos para que a gente se perceba. Às vezes no psiquismo, às vezes na nossa grandeza. Cada hora, né, a vida vai demandar da gente ângulos diferentes, né? Apontar o espelho para ângulos diferentes da nossa experiência, de quem a gente é. E eu, às vezes, me olho, né, usando essa metáfora do espelho, e não consigo enxergar o que um vínculo vital como o nosso e o seu espelhamento é capaz de me fazer enxergar. Então, se eu olho no espelho sozinha, às vezes eu não enxergo tão bem quanto as trocas que a gente tem, que você vai lá e como que se desembaçasse o espelho ali no banheiro e dissesse, olha, Johanna, eu estou te vendo assim, né? Que bom que é poder ter alguém que levante um espelho generoso dessa forma para a gente. Então, eu acho que isso é um outro aspecto importante de conversas que curam. E no nosso segundo episódio, não, acho que foi terceiro, que a gente falou sobre as armadilhas do caminho. Isso. Né? E quando a gente está desconectado das pessoas, quando a gente está sem vínculo com as pessoas, a gente está muito vulnerável. Está vulnerável a fazer besteira, está vulnerável a receber pessoas que não deveria na sua vida, né? Sim. Agora, se você tem uma partilha sólida, né, profunda, alguém que conhece inclusive aonde você vai se lascar, né? Que conhece os teus pontos cegos, que sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles. E isso como é que a gente desenvolve se não for pela fala e pela escuta? E isso treina a gente para se relacionar com a vida de um jeito diferente. Né? De saber que é preciso ter um intervalo, porque também tem isso, né? Eu acho que as conversas pedem uma coisa que a gente não tem muito, que é a paciência. Né? Eu acho muito curioso nos WhatsApp agora aquela possibilidade de ainda acelerar um áudio de 1 minuto, e as pessoas aceleram para ouvir em 30 segundos. Quer dizer, é uma falta mesmo de paciência, de condição de esperar que o outro... Porque nem tudo que as pessoas precisam trocar é matéria fácil. Né? Uma coisa é eu falar sobre trivialidade. Né? Outra coisa é ter uma conversa que está implicado no meu afeto, na minha história, na minha vida, no que está me fazendo sofrer. E isso precisa de alguém que esteja pacientemente aberto, né? Pacientemente presente. Presente, acho que essa é a palavra, presente. Né? Eu não preciso te dar uma solução, eu não preciso de uma resposta rápida, eu não preciso fazer uma piada para você se animar, eu só preciso estar presente e ouvir de verdade. Então, quando a gente propôs o Poética Pode, é numa vontade de partilhar essa experiência e instigar quem estiver ouvindo com o ouvido aberto, receptivo, a treinar também, de ter essas trocas profundas. E vale, né, Ioiô? Vale demais, Mi. Vale demais. Porque a gente vai se ampliando e se transformando a partir dessa partilha, a partir da troca. Não tem como
a gente caminhar sozinha. Não tem como fazer isso. Eu acho que se a gente puder colocar uma pergunta assim para quem está ouvindo, instigar quem está ouvindo a pensar, enquanto a gente vai caminhando, né, rumo o finzinho dessa primeira temporada, que foi extremamente emocionante, enriquecedora, acolhedora, transformadora, ensinou muito. Esse processo me ensinou bastante sobre essa cadência das relações, e que eu estou muito acostumada a trabalhar na cadência da demanda, no ritmo da demanda, e não num ritmo que respeita os ciclos e as travessias da vida, né? Então, eu sigo a planilha. Se é para fazer isso no dia tá, sabe? E fica uma coisa muito robótica, que é o exato oposto do que a gente está se propondo a fazer aqui. Então, eu acho que uma pergunta que eu deixaria para quem está ouvindo, além de uma imensa gratidão por ter acompanhado a gente até aqui, se você tem... Qual a qualidade da escuta na sua vida, se você sente que você consegue penetrar, né, os seus afetos, ou deixar que eles te penetrem, ouvindo cuidadosamente. E se o oposto também existe, né? Se você existem trocas e relações na sua vida que são capazes de te receber dessa forma também. Acho que essa é uma pergunta que a gente podia deixar. Sim, fica a pergunta. E eu quero terminar aqui mais com um desejo do que com uma pergunta, né? Eu desejo muito que as pessoas que tão generosamente ofereceram os ouvidos, né? Sim. Que se abriram para receber a nossa fala, que a nossa fala possa ter produzido alguma germinação, né? Alguma instigação, alguma vontade de desenvolver relações que possam ser curativas na sua vida, né? Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Emocionado. Emocionadíssimo. Que a gente bota o coração, né, e a mim principalmente. É muito lindo ver essa presença, de corpo inteiro. Eu admiro demais isso. De corpo, de alma, de espírito, de coração inteiro. Obrigada, Iô. Bom, obrigada eternamente, né? Daqui até outras... Eternamente né? Eternamente mais. Vamos atravessar outras vidas com esse amor. Então, muito obrigada aos ouvidos abertos. E aqui fica o nosso Poética Pod, lembrando que a vida pode ser poética. Não pode, Iô? Pode. Obrigada, gente. Muito, muito, muito amor. Muito, muito amor e acolhimento. É o que eu desejo para vocês nessas travessias todas que cada um sabe que está fazendo. Tamo junto. Um beijo. E até a próxima temporada, pessoal. Até breve. Mantenha os ouvidos atentos, que a nossa fala está na área. E aí, gostou do episódio? Então continua essa conversa com a gente lá no Instagram, no @poetica.pod. Por lá você pode acompanhar conteúdos exclusivos. Para saber mais sobre nós e conferir outros episódios, acesse www.poeticapod.com. E claro, compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvir a nossa mensagem. Nos vemos na próxima roda de prosa, pessoal. Até lá!